Fala, galera do Fiel Gavião! Essa é uma notícia de primeira mão, fresquinha saída do forno do Globo Esporte há minutos, que acabou de explodir com uma bomba atômica no coração do futebol brasileiro. Algo que vai fazer o solo de São Paulo rachar até Minas Gerais, deixar os rivais em pânico absoluto, com o suor frio escorrendo pelas costas, e fazer o peito de cada corintiano inchar de orgulho como se estivéssemos renascendo das cinzas de 1000 batalhas para conquistar o paraíso inteiro. Porque se você achara que o Timão precisava de um raio de sol para iluminar o caminho de volta à glória, prepare-se para o sol inteiro despontando no horizonte alvinegro, com raios que vão cegar os inimigos e aquecer nossas almas para uma era de dominação que vai reescrever os livros de história do esporte rei de forma irreversível. Imaginem só, galera, Juan Índio, a joia explosiva da base do Cruzeiro, o centroavante de apenas 19 anos que já devora defesas juvenis como um lobo faminto em noite de lua cheia. Esse garoto que faz o Mineirão tremer com seus gols vorazes e sua presença imponente na área como um jovem titã forjado nos infernos mineiros, foi contratado pelo Corinthians em um negócio que não é mera transação, mas um terremoto tectônico que abala as fundações do futebol paulista. Uma aquisição que vai transformar nosso ataque em uma força da natureza imparável. Uma máquina de gols que esmaga rivais e ergue taças com a fúria de uma legião imortal. Porque isso não é só um reforço, é o arauto de uma revolução. Uma bomba que detona agora e cujos ecos vão reverberar por continentes inteiros, deixando o Brasil atônito, o Cruzeiro em luto eterno e o mundo do futebol boquiaberto com a astúcia corintiana, que rouba pérolas antes que elas brilhem para outros. Mas segurem o ar nos pulmões, porque essa façanha não caiu do céu como um presente embrulhado em laços pretos e brancos. Oh, não! Isso foi o ápice de uma odisseia clandestina nos bastidores. Uma trama de suspense que faria os mestres do cinema de espionagem inveja, repleta de reuniões veladas em motéis de beira de estrada sob chuva torrencial, pressões que pareciam ultimatos de máfia e ligações secretas na calada da madrugada que mantiveram o universo da bola na beira do precipício por meses a fio, com um coração acelerado como um motor de Fórmula 1 prestes a explodir. E eu vou desvelar tudo aqui. Cada gota de suor, cada palavra sussurrada, cada reviravolta que quase nos custou essa joia. Porque no Fiel Gavião, a gente não mastiga as migalhas, a gente devora o banquete inteiro, servindo para você uma narrativa que vai te prender à tela como algemas de ferro até o último segundo, deixando você com a adrenalina correndo nas veias e a alma gritando "Vai, Corinthians!" em uníssono com a fiel mais apaixonada do planeta. Tudo teve o seu início há longos meses, em uma noite carregada de umidade opressiva nas entranhas de Belo Horizonte, quando os primeiros vestígios de boatos começaram a se infiltrar como névoa venenosa pelos labirintos mais ocultos do mercado de jovens promessas. Daqueles recantos tenebrosos onde olheiros com instintos de caçadores e agentes com línguas bifurcadas barganham o destino de gerações como se fosse uma roda de cassino, onde cada ficha vale uma carreira inteira. E o Corinthians, com olhos de águia treinados em 1000 transferências épicas, avistou em Juan Índio não apenas um atacante, mas um furacão em formação, um centroavante que, aos 19 anos, já fazia as redes das categorias de base cantarem em harmonia com sua precisão letal, um garoto que transformava treinos em espetáculos de artilharia pesada. E aí veio o comando absoluto, ecoando nos corredores do Parque São Jorge como um trovão. Ir atrás dele com garras afiadas, sem misericórdia, sem trégua, porque o Timão, sempre vigilante como um guardião ancestral, sabia que precisava de sangue fresco para oxigenar um elenco que pulsa por inovação e glória renovada. Mas galera, não se iludam com contos de fadas. Isso foi uma guerra de trincheiras, um embate em que, enquanto nossos espiões traçavam rotas secretas em mapas rabiscados à mão, com reuniões marcadas por códigos em mensagens efêmeras que se autodestroem, outros colossos do futebol nacional e até sombras de olheiros europeus camuflados como executivos de viagens entraram no ringue com uma voracidade que roçava o selvagem, exercendo pressões que pareciam estrangulamentos sutis, discando números bloqueados na virada da meia-noite para sussurrar tentações de contratos milionários e estreias em mundiais que fariam qualquer joia de 19 anos sonhar com o Olimpo, tecendo uma rede de tensão que se estendia por semanas sufocantes, com encontros camuflados em lanchonetes de rodovia na saída de BH, onde vozes abafadas negociavam em mesas pegajosas sob o zumbido de neon defeituoso e olhares paranoicos escaneando cada sombra para detectar traidores ou rivais à espreita. Visualizem isso, galera. Uma dessas cúpulas noturnas, agendada para as 3 da manhã, em um posto de gasolina esquecido na marginal da Serra do Curral,
com os emissários corintianos chegando em vans sem logotipos e bonés puxados até os olhos, sentando-se em bancos rangentes frente ao agento do garoto, enquanto o Cruzeiro, do outro lado da mesa invisível, implorava com contraofertas desesperadas de minutos no profissional que nunca se materializavam. E os clubes como Palmeiras e São Paulo mandavam torpedos criptografados via apps indetectáveis e inflando propostas em 30% a cada poucas horas, criando um suspense que era como uma corda esticada ao limite, pronta a estalar e mandar tudo pelos ares, com pausas onde o gotejar de uma torneira ecoava como o tic-tac de uma dinamite armada, e todos os envolvidos sentiam o peso do abismo à beira, sabendo que um furo para o Globo Esporte prematuro poderia evaporar o sonho como orvalho ao sol. Mas o Corinthians, com a esperteza milenar, temperada em sagas como a de 2012, rebateu com apelos que penetravam a alma, evocando a Fiel como um oceano de paixão inabalável, o manto como uma armadura forjada em lendas, e isso, devagarinho, começou a inclinar a balança, pingando como veneno em uma ferida aberta, enquanto a tormenta externa se avolumava como nuvens negras se acumulando no céu mineiro. E aí, galera, irrompeu o zênite dessa epopeia de sombras e luzes, um instante em que o caos cósmico se rendeu à genialidade alvinegra de forma quase sobrenatural. Complicações contratuais que se assemelhavam a um novelo de arame farpado impossível de desenredar, subitamente se desfizeram como ilusões ao amanhecer, posicionando-se em alinhamento perfeito ao favor do Corinthians, como se as estrelas do firmamento futebonístico, sensibilizadas pela astúcia corintiana, houvessem orquestrado essa entrega. E Juan Índio chegou ao timão de graça, sim, de graça total e absoluta, sem R$1 sequer em taxa de transferência, pois estipulações obscuras de formação na base celeste, aquelas minas burocráticas que ninguém ousou prever detonarem, autorizaram uma liberação sem ônus financeiro, um prodígio legal que deixou o Cruzeiro em agonia muda, mastigando o amargo da perda de sua estrela sem colher um tostão. E isso, galera, é o elixir que faz o futebol pulsar como veias de um deus inzado. Uma vitória que não veio pelo vil metal, mas pela visão profética e a manobra cirúrgica que nos separa dos mortais comuns. Mas os contornos desse tratado são uma sinfonia de astúcia em si, esculpidos com a delicadeza de um mestre joalheiro lapidando um diamante bruto. Um laço de 6 anos com cláusulas de prorrogação por mais 4 se alvos de performance forem aniquilados como alvos de fuzilamento. E o salário? Baixo. Espantosamente baixo para um fenômeno que já cotado em milhões no mercado negro das promessas, flutuando nos R$120 mil mensais, o que desnuda o laço visceral de Juan Índio com a causa corintiana. Um jovem que abraçou o manto não pelo brilho das moedas, mas pela oportunidade de forjar sua lenda no caldeirão fervente da Arena Corinthians, sob os olhos de uma torcida que transforma heróis em deuses. E há camadas e camadas nessa tapeçaria de genialidade. Bônus colossais por façanhas individuais, como R$40 mil por cada poker de gols em sequências de jogos, ou 25 mil por assistências que pavimentam caminhos a taças coletivas, estipulações de excelência que galardoam artilharias em torneios nacionais sub-20 e sub-23 com somas que podem eclipsar o 1 milhão anual. E objetivos audaciosos, como despontar como vice-artilheiro do Brasileirão na sua estreia, ou ser escalado em 70% das partidas da temporada, desatando gratificações adicionais que englobam luvas de 150 mil e frações em receitas de produtos com sua efígie estampada, além de determinações de sigilo que erguem muralhas contra a curiosidade insaciável da imprensa. E uma de partida simplificada somente se o esquadrão não penetrar fases eliminatórias continentais em 3 anos. Mas isso é mero enfeite para um juramento que vibra com o pulsar de uma dinastia nascente, entremeando uma malha de impulsos que vai compelir Juan Índio a derramar o âmago em cada sprint, metamorfoseando cada duelo em uma odisseia onde o timão prevalece não só triunfante, mas transfigurado, ao mesmo tempo em que a opressão dos antagonistas perdurou até o derradeiro fôlego, com apelos histéricos de mandatários palmeirenses tentando um bote final e o Flamengo despachando espiões disfarçados pelas ruas de BH. Mas o prodígio, com a sagacidade de um ancião disfarçado de menino, selou o pacto com um pulso alvinegro. E quando o Globo Esporte liberou o raio há instantes, foi como se o firmamento se rasgasse, com alertas inundando aparelhos por todo o território nacional e as redes sociais incendiando em um inferno de euforia corintiana, confirmando que essa não é a mera adição, é o cataclisma de uma era áurea que desponta. Agora, galera, vamos escavar as profundezas da crônica desse titã juvenil denominado Juan Índio, porque para aprender a vastidão dessa detonação que redefine o futebol paulista como um Big Bang de talento puro, necessitamos retornar às origens de uma senda que parece traçada pelos astralhos em constelações de glória, um percurso transbordante de provações transpostas, laureis ceifados em campos de batalha juvenil e preceitos que esculpiram um guerreiro predestinado à supremacia absoluta.
Juan Silva Fonseca, eternizado como Juan Índio, e rompeu no orbe em 10 de agosto de 2006 em Belo Horizonte, metrópole que latejava com o frenesi do futebol como artérias de um colosso desperto. E desde os tenros anos, ele já manipulava esferas improvisadas nas veredas asfaltadas de bairros operários, manifestando um dom primordial que compelia transeuntes a parar em contemplação, desarmando obstáculos urbanos com uma acuidade que zombava de sua tenríssima idade, enquanto seu clã modesto, com o genitor laborando como mecânico em oficinas enfumeçadas e a matrícula tecendo em máquinas de costura antigas, inculcava dogmas de tenacidade e modéstia que se erigiriam como um alicerce de uma odisseia indomável. Aos 8 primávoras, em 2014, ele transposou os umbrais da Toca da Raposa 2, o Sanctus Sanctorum da Forja Celeste do Cruzeiro, como um raio em busca de alvo, integrando as fileiras sub-11 com um fulgor que o singularizou entre os iguais, aprimorando-se em sessões sobre o sol abrasivo do Planalto Central e aguaceiros impiedosos, sobrepujando o vazio do lar com uma resolução que